Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor José Souza, seja bem-vindo ao canal Código da Vida. Se você caiu aqui de paraquedas, já vou te pedir aí de antemão para você clicar aqui embaixo ó, e se inscrever no canal. E caso você goste dos vídeos, você deixa aquele like e deixa teu comentário também aí se quiser sugerir algum tipo de vídeo ou mesmo aí se quiser fazer algum tipo de comentário ou mesmo crítica, beleza? Sem mais delongas, a partir de hoje a gente vai iniciar aqui uma série de vídeos que ele vai retratar aspectos relacionados à saúde coletiva, tudo bem? É um outro tipo aqui de disciplina, né, que a gente vai estar abordando no nosso canal e que está bastante relacionado com a área da saúde ali e que principalmente nos concursos de saúde é muito cobrado. Então, se você vai prestar algum tipo de concurso, essa aula já vai te servir bastante e também ali para as disciplinas da graduação também é muito interessante. Então aqui, sem mais delongas, vamos iniciar então aqui a introdução à saúde coletiva e nessa aula, deixando claro que a gente vai trabalhar a parte introdutória da saúde coletiva, ou seja, a gente vai estabelecer o que é saúde coletiva e o que é saúde pública e a gente também vai ver a história natural das doenças e as medidas preventivas também. Então, contextualizando, o que seria saúde pública e o que seria saúde coletiva? Quando a gente vai observar na prática, pessoal, o que é saúde pública e o que é saúde coletiva, a gente vai encontrar profissionais que se enquadram ou que se nomeiam como profissionais da saúde pública e profissionais da saúde coletiva. Na prática, então, a gente conseguiria diferenciar o que seria saúde pública e o que seria saúde coletiva. Porém, na teoria, a saúde pública e a saúde coletiva meio que vão se contrapor e vai ter meio que uma confusão na hora de você classificar o que é saúde pública e o que é saúde coletiva. E essa confusão, pessoal, geralmente pega os estudantes e fazem com que eles errem questões em provas. E aí eu estou aqui para tentar solucionar isso daqui para vocês. Trouxe aqui alguns conceitos e a gente vai trabalhar esses conceitos e eu vou estar explicando para vocês um pouco mais. O primeiro conceito que a gente vai estar abordando é o conceito da ABRASCO, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E daí, pessoal, ela vai definir a saúde coletiva, ou a saúde pública, na verdade, aqui, ó, a saúde pública, como tomando como objeto de trabalho os problemas de saúde. Então, observem, para a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a saúde pública ela vai trabalhar os problemas de saúde definidos em termos de morte, doença e agravos e riscos também em sua ocorrência no nível da coletividade. Então, presta bastante atenção aqui, que isso aqui é bem interessante. A saúde pública, ela vai estar mais relacionada aqui, segundo a Brasco, com os problemas de saúde, ou seja, ela vai estar interessada em resolver problemas de saúde, em trabalhar em cima de uma população que constantemente, um exemplo, que constantemente ela pode estar ali sofrendo de algum tipo de enfermidade. Então, a saúde pública ela vai estar relacionada mais para o tratamento de doenças, prevenindo ou aquelas que vão estar ali relacionadas em termos de morte e também agravos no risco da saúde e na ocorrência do seu nível da coletividade. Já a saúde coletiva, ela vai tratar ali principalmente as necessidades de saúde, ou seja, olha só como é interessante, todas as condições requeridas, não apenas para evitar a doença, mas também para prolongar a vida. Então aqui, pessoal, peço que vocês prestem bastante atenção. Enquanto a saúde pública ela tá voltada, ela está mais preocupada para o tratamento de doenças, a saúde coletiva ela já vai ter uma outra visão. Ela não quer só tratar a doença, ela quer prevenir e fazer com que essa prevenção ela possa prolongar a vida e também melhorar a qualidade da vida daquela população carente, aquela população que geralmente ela é mais acometida ali pelas enfermidades que vão aparecendo. E no limite, olha só o que ele ainda completa, e no limite, permitir o exercício da liberdade humana na busca da felicidade. Tudo bem? Aqui eu trouxe outros definições sobre o que seria a saúde pública ou a saúde coletiva. Para a saúde pública aqui, de acordo com o Solha 2014, ele diz que a saúde pública está ligada ao setor governamental e ela é voltada para os problemas de saúde que atingem a coletividade. Aqui, pessoal, ó,
até grifar aqui, ó. Deixa aqui. Isso aqui é uma outra coisa bem interessante vocês lembrarem. A saúde pública, a gente vai ver ali no curso da história, do surgimento da saúde pública, que o setor governamental, ou seja, a burguesia é que vai meio que vai iniciar esses processos de saúde pública mesmo sendo de uma forma indireta. Então a gente vai ver que a saúde pública ela vai estar apoiada ou ela vai estar firmada ali no setor governamental para tentar minimizar principalmente os gastos com a população. Então sempre que vocês verem numa definição relacionando a saúde com o setor governamental, já associa logo a saúde pública. Outra definição aqui que a gente vai observar é a definição de Crivellaro, 2012. E ele fala que a saúde pública ela trabalha com a capacidade crítica, reflexiva e de iniciativa dos cidadãos individuais quanto coletivos baseados em normas e direitos. Isso daqui é uma outra coisa que vocês também precisam colocar aqui, esse asteriscozinho aqui, ó. Sempre que vocês ouvirem normas, direitos, governo, tudo isso, pessoal, já pode ter em mente aí que a pessoa ela vai estar relacionando aí, ó, com a saúde pública, tudo bem? Quando a gente fala de saúde coletiva, eu trouxe aqui essa definição de Solha 2014 e ele vai falar que a saúde coletiva ela diz respeito aos processos de trabalho que tenham como foco a promoção da saúde. E aí na promoção da saúde, pessoal, a gente vai ter aquelas medidas de prevenção, que são aquelas medidas de maneira geral para prevenir com que determinadas patologias elas possam disseminar em uma comunidade ou em uma população. A prevenção de riscos e agravos, a reorientação da assistência e também a melhoria da qualidade de vida. Falou de promoção da saúde, falou de prevenção de agravos, falou de melhoria da qualidade de vida, pessoal, pode marcar lá que está relacionado com a saúde coletiva. Para Vieira da Silva, a saúde coletiva ela é o campo de produção de conhecimentos voltado para a compreensão da saúde e também da explicação dos seus determinantes sociais. É também a prática direcionada prioritariamente para a promoção da saúde, ó, como eu falei para vocês, ó, falou de promoção da saúde, já pode marcar com certeza que é saúde coletiva. Área voltada para prevenção, olha só, prevenção, cuidado a agravos e doenças, tomando por objeto não apenas o indivíduo, mas sobretudo os grupos sociais e, portanto, a coletividade. Então, pessoal, falou de governo, falou de normas, lei, saúde pública. Falou de promoção da saúde, falou de prevenção, falou de cuidados nas doenças, saúde coletiva. É bem simples, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Mas e aí, como que a saúde coletiva ela vai estar trabalhando? E vale lembrar, pessoal, que tanto a saúde coletiva quanto a saúde pública ela vai estar firmada sobre duas outras ciências, que é a epidemiologia e também a estatística. A estatística, pessoal, ela vai ser de extrema importância para esses estudos epidemiológicos, por quê? Porque a partir dos dados estatísticos, que são aqueles dados de censo que são feitos com a população, a epidemiologia ela pode traçar ali algumas ideias ou alguns mecanismos de prevenção para tratar aquelas determinadas doenças ou mesmo para prevenir que elas venham a se alastrar na comunidade. E eu trouxe dois conceitos aqui do que seria a epidemiologia, porque esses conceitos vão ser de extrema importância, que geralmente em prova também cai na questão de saúde coletiva, que quando a gente vai falar de saúde, a definição do que seria a epidemiologia. E aqui, pessoal, a gente vai ter a epidemiologia como sendo o estudo da frequência e também da distribuição dos eventos de saúde e de seus determinantes nas populações humanas e a aplicação deste estudo na prevenção e também no controle de problemas de saúde. Essa definição aqui foi elaborada por Brasil 2010. Deixa eu só apagar aqui isso daqui tudo. Vai ficar mais fácil da gente poder enxergar. Então aqui a gente vai... Isso aqui é a definição de Brasil 2010 para o que seria a epidemiologia.
Então a gente vai ver aqui que a epidemiologia é o estudo da frequência, né, da distribuição dos eventos de saúde. Então, como que a gente vai estudar a frequência e a distribuição? A partir dos dados estatísticos. Se tu tem um dado estatístico, tu consegue observar qual a frequência de determinada doença e também a distribuição, como que ela está distribuída dentro ali daquela comunidade. A partir daí, a gente consegue aplicar a prevenção e também o controle desses problemas de saúde dentro dessa comunidade. Para Rouquayrol, 2003, ele disse que a epidemiologia ela vai ser a ciência que vai estudar o processo saúde-doença na comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação. Rouquayrol, pessoal, é um importante epidemiologista que geralmente cai em prova alguma coisa relacionada a ele. Interessante vocês saberem disso. A epidemiologia, então, a partir da estatística, ela vai trabalhar esse processo saúde e doença, trabalhando sempre os agravos na saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou mesmo de erradicação. Dito isso, pessoal, vocês sabendo o conceito de saúde coletiva e o conceito de saúde pública, a gente vai adentrar na segunda parte da nossa aula de hoje, que seria o processo saúde e doença e também ali a história natural das doenças. Antes da gente falar sobre a história natural da doença, é interessante a gente saber o que significa a saúde e o que significa a doença. Tudo bem? Aqui então eu trouxe alguns conceitos do que seria saúde e o que seria doença. E em 1970, pessoal, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela classificou a saúde como sendo o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, nessa época, pessoal, propor esse conceito de saúde, que é um conceito bem amplo aqui, onde ele vai dizer que para a pessoa ela ter saúde, em outras palavras, né, para você ser considerado uma pessoa saudável, você tem que estar com seu completo bem-estar físico, completo bem-estar mental e também seu completo bem-estar social. Porém, o que tem de diferente ou o que a gente pode observar nesse tipo de definição aqui de saúde? Como que eu vou poder mensurar um completo bem-estar de uma pessoa? Como que eu consigo mensurar isso? Como que eu posso dizer que a pessoa está com seu completo bem-estar físico, mental e também social? Será que para ela estar com seu completo bem-estar físico, ela tem que ser aquela pessoa sarada, super malhada para ela ter esse bem-estar físico? E o mental, como que eu sei que essa pessoa mentalmente ela está bem? Por conta dessa complexidade, ou seja, por conta de ser difícil você conseguir ali mensurar esse completo bem-estar físico, social e mental, é que essa denominação, essa classificação de saúde, ela caiu em desuso. E daí a gente tem um outro tipo de classificação de saúde, que é um modelo que a gente chama de modelo ecológico da saúde. E ele vai considerar a saúde como sendo um resultado da interação dinâmica entre o hospedeiro, o meio ambiente e também o patógeno. Essa interação ela é conhecida como tríade epidemiológica. E a partir dessa tríade epidemiológica que a gente vai dizer se a pessoa ela está saudável ou não. E daí o que a gente vai estar observando, por exemplo, aqui, quando a gente está analisando o hospedeiro. Para analisar o hospedeiro, a gente tem que levar em conta principalmente a idade desse hospedeiro, que idade que foi acometido. Foi acometido só em crianças, em idosos, ou a população em geral pode ser acometida por determinada patologia. O sexo dela, essa determinada patologia ocorre somente no sexo masculino ou feminino, ou em ambos os sexos. A ocupação, qual o trabalho dessa pessoa, alguns trabalhos eles podem desenvolver alguns problemas de saúde na pessoa. A escolaridade, pessoal, principalmente porque as pessoas que têm baixa escolaridade ou que não têm nenhum tipo de escolaridade, elas são mais susceptíveis a desenvolver doenças, principalmente porque elas não conhecem
é como que essas doenças elas vão acontecer na população geral, e assim elas não vão saber as medidas de prevenção básica. Algumas características genéticas, as pessoas elas já podem nascer ali com algum tipo de mutação, e assim ela vem desenvolver constantemente quadros ali de imunologia básica, ou seja, que elas venham estar baixa, ou seja, que constantemente elas podem estar doentes. O seu estado imunológico e também seu estado emocional tem que ser levado em conta quando a gente vai analisar o hospedeiro. Quando a gente fala do ambiente, pessoal, a gente já vai ter ali três tipos de determinantes que a gente vai estar analisando, que são os determinantes, só um minutinho, que são os determinantes físico-químicos. Deixa eu pegar aqui esse marca-texto aqui. Os determinantes físico-químicos. E nesses determinantes físico-químicos, a gente vai levar em conta a temperatura, a umidade e a poluição. Isso porque determinados micro-organismos eles vão estar mais susceptíveis, eles vão ter uma maior ação, poder de ação com a temperatura alta ou baixa, na umidade ou não, mesmo em ambientes poluídos. A gente vai ver ali a contaminação desses indivíduos. Por isso, aqui, eu que estou aqui na Amazônia, a gente tem um clima que ele é um clima quente e úmido. E esse clima quente e úmido, pessoal, para quem não sabe, ele é super favorável para a proliferação de fungos. Então, aqui na região amazônica, um dos principais cuidados que a gente tem que ter é principalmente nessa questão da proliferação dos fungos, para evitar isso. De determinantes biológicos, a gente vai desde acidentes até mesmo infecções que podem acontecer a nível biológico. Determinantes sociais, a gente tem que levar em conta o comportamento e também a organização na qual esse indivíduo está associado. Aqui no patógeno, pessoal, a gente vai observar três tipos de patógeno. Um patógeno que a gente classifica como biológico, um patógeno químico, um patógeno físico e também um patógeno nutricional. Quando a gente fala de patógeno biológico, a gente tem que levar em conta todos os tipos de micro-organismos que podem causar algum problema à saúde do ser humano. E aí vai vir fungos, bactérias, vírus, protozoários ou qualquer um desses. Quando a gente fala de patógenos químicos, a gente tem que levar em conta desde mercúrio, álcool, medicamentos. Aí você pode estar perguntando, mas como que o mercúrio ele pode entrar ali como sendo um patógeno? Geralmente as fábricas, as grandes fábricas, como por exemplo as fábricas que trabalham com couro e esses produtos, geralmente elas têm ali esse agente químico aqui, que seria o mercúrio, que elas utilizam para a fabricação ali das suas mercadorias. E esse mercúrio, pessoal, geralmente ele é descartado nos rios. E daí nos rios a gente vai ter quem? Os peixes que vão se alimentar daquelas substâncias que vão estar contaminadas, e o ser humano se alimentando desses peixes e se contaminando por conta disso. Como um patógeno físico, a gente vai ter traumas, calores e mesmo até a radiação. E aqui, como patógenos nutricionais, a gente vai ter a carência ou excesso de vitaminas, porque a carência ela pode desenvolver algum tipo de doença, principalmente porque ele vai estar ali faltando vitaminas e isso pode influenciar no seu sistema imunológico, e o excesso também pode causar problemas à saúde desse indivíduo. Sabendo então dessa tríade epidemiológica, desse modelo aqui de classificação da saúde, pessoal, surgiu aí então a história natural da doença, que foi proposta por Level e Clark. E esses dois carinhas aqui, ó, é super interessante vocês também colocarem aqui um asteriscozinho aqui nele, ó, porque Level e Clark, pessoal, ele vai constituir aqui o modelo mais utilizado de história natural da doença, e como que essas doenças vão acontecer, e que a gente vai utilizar na saúde coletiva. E o que seria essa história natural da doença? Quando a gente fala de história natural da doença, pessoal, é o curso natural que determinada doença ela pode seguir. Como assim, professor, o curso natural? É apenas você observar como que vai ser o início dessa doença e como que ela vai terminar. E ali, você observando, você pode analisar alguns fatores que eu vou já falar para vocês. Aqui, então, na história natural da doença, a gente vai tomar como base, basicamente o seguinte, pessoal. Na história natural da doença, você vai apenas analisar
como que vai iniciar determinada patologia e como que ela vai terminar. E esse início, ele vai se dar a partir da exposição de um hospedeiro que ele vai ser suscetível a desenvolver algum tipo de doença. Então, tu tem ali a exposição desse hospedeiro a esse agente suscetível, né? Que seria, pode ser um vírus, uma bactéria ou qualquer outra coisa. Eu vou observar o início dessa patologia, ou seja, vamos ver como que essa doença ela vai se iniciar. Será que ela vai se iniciar logo em seguida, logo quando ele for contaminado, ou essa doença ela tem um período de incubação? Dado isso, pessoal, a gente vai ver o percurso que essa doença ela vai decorrer até chegar no seu término. E o seu término, ele vai acontecer com a recuperação desse indivíduo, ou seja, será que o próprio organismo dele vai conseguir combater essa patologia ou vai levar esse indivíduo à deficiência, ao óbito? Então isso seria a história natural da doença, tu saber como que vai ser o início, o decorrer dessa doença e também o término dela. Tu sabendo disso, por que vai ser interessante tu saber dessa história natural das doenças? Porque tu sabendo como ela inicia, como que ela ocorre, como que ela termina, tu pode ali então propor medidas de prevenção para evitar com que você seja contaminado com determinada patologia, como também você pode propor medidas de intervenções que são medidas curativas ou medidas de reabilitação para esses indivíduos, para limitar os danos que essa patologia pode causar na população. Por isso que esse modelo ele é tão utilizado. E daí a gente vai ver aqui, ó, como medidas preventivas, a gente vai ter ali medidas que vão evitar doenças ou minimizar suas consequências. E a gente vai classificar elas de 4 formas. A gente tem as medidas específicas e inespecíficas. E aqui, pessoal, quando a gente fala de medidas específicas, só apagar aqui. Quando a gente fala de medidas específicas, são aquele tipo de medida que a gente vai utilizar para combater determinada patologia. Um exemplo, a gripe. Para combater gripe, o governo geralmente ele propõe medidas ou campanhas aí de vacinação. Como medidas inespecíficas, a gente tem aquelas medidas de um âmbito mais geral, que são medidas generalizadas para promover a saúde ou de promoção da saúde. A gente tem 3 níveis de prevenções, que esses níveis de prevenções eu vou pedir para vocês, eu vou até colocar aqui, ó, com esse marca-texto. A gente tem os níveis de prevenção primário, secundário e terciário. A partir desses níveis de prevenções, a gente vai ter aqui 5 subdivisões, que são as subdivisões desses níveis de prevenções que eu vou já mostrar para vocês. Cada um deles a gente vai trabalhar aqui. E por último, a gente vai ver as medidas universais que elas podem ser. A gente vai ver as medidas que elas podem ser universais, medidas seletivas e também medidas individualizadas. Os tipos de prevenção, pessoal, a gente classifica em 3. Eu trouxe essa representação aqui para vocês observarem. A gente tem essa prevenção que ela é chamada de prevenção primária. A gente vai ter um conjunto de medidas que vão ser dirigidas à população sadia, ou seja, a prevenção primária, ela está voltada ou ela vai ser aplicada quando a pessoa ela vai estar saudável. Então aqui, aqui a pessoa ela está saudável. Vou colocar aqui, Tá feio assim a letra, pessoal. Não que ela também seja muito bonita, né? Mas a letra tá feia assim porque eu estou utilizando o mouse. De prevenção secundária, a gente vai ter medidas de prevenção para quando a pessoa ela está contaminada. Então aqui a pessoa ela está, vou colocar aqui contaminada, não, vou colocar doente. Então aqui eu vou ter medidas de prevenção para quando a pessoa ela está difícil, quando a pessoa ela está doente. E aqui, pessoal, na prevenção terciária, eu não vou nem anotar que já está escrito aqui, ela vai servir para quando a pessoa vai passar por um processo que a gente conhece como reabilitação. E daí eu vou mostrar para vocês cada uma dessas daqui como que a gente vai utilizar elas. Nessa imagem aqui, o que a gente consegue observar? Essa imagem ela é bem interessante, pessoal, porque ela vai mostrar aqui todos os períodos. A gente vai classificar a história natural da doença, pessoal, em 2 períodos. A gente classifica ela num período que a gente vai chamar de período
patogênico e um período que a gente chama de período patogênico. E daí cada um deles vão ter características próprias. Nesse período pré-patogênico, pessoal, que eu preciso que vocês prestem atenção, é esse período aqui, que ele vai acontecer antes da pessoa ela ser infectada por determinada patologia. E daí o que vai acontecer? Por que isso é importante a gente observar? Porque se vocês olharem aqui nessa imagem, por exemplo, que eu trouxe para vocês, antes da pessoa manifestar os sintomas clínicos ou mesmo antes dela ser infectada pela doença, a gente tem esse período pré-patogênico. E nesse período pré-patogênico a gente tem aquela tríade epidemiológica ali agindo, que seria quem? O hospedeiro, que aqui no caso é um hospedeiro susceptível, que seria aqui nesse exemplo o homem, o ambiente e também aqui quem? O patógeno. Pode ser uma bactéria, um fungo ou mesmo um vírus. Então, tu tem aqui a interação entre esses três indivíduos, entre esses três aqui, que seria o homem, o ambiente e também o micro-organismo. Essa interação, pessoal, por enquanto ela está harmônica e esse indivíduo ele não está contaminado ainda por esse patógeno. Então, tu tem aqui esse indivíduo num estágio que a gente chama de estágio de saúde, num período que a gente chama de período patogênico. Passado esse período patogênico, a gente vai ter um outro tipo de período, que ele é chamado de período patogênico. O período patogênico, pessoal, ele já vai ser o contrário do pré-patogênico, ou seja, durante o período patogênico, o indivíduo ele vai estar contaminado. Então, aqui a gente pode classificar antes da contaminação e durante a contaminação. Antes da contaminação, você classifica esses indivíduos como num período pré-patogênico. Depois que ele foi contaminado, a gente já vai chamar esse período de período patogênico. E nesse período patogênico, a gente vai ter o curso ou a história natural dessa determinada patologia. E ela pode se dar num primeiro período como um período de latência, e daí é interessante tu saber que um período de latência é um período de incubação, onde esse indivíduo ele não vai manifestar os sintomas clínicos de determinada patologia. A gente pode encontrar esse indivíduo no segundo momento aqui com mudanças principalmente na sua pele ou organismo, apresentando o que a gente vai chamar de sinais e sintomas, que seria ali os sinais e sintomas dessa determinada patologia. A partir daí, a gente vai ter todo um horizonte clínico que pode conduzir esse indivíduo a um defeito, a um dano, que pode levar ao óbito ou mesmo ao estado crônico dessa doença. E muitas das vezes, após aqui a apresentação desses sinais e sintomas clínicos aqui, a gente pode vir também ter esse indivíduo chegando na sua reabilitação, que seria ali na cura dessa determinada patologia. Dito isso, pessoal, é interessante a gente observar esse segundo momento aqui que eu vou mostrar para vocês. Você sabendo desses dois períodos, que é o período pré-patogênico e o período patogênico, a gente pode propor medidas de prevenções. E essas medidas de prevenções elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Dentro dessas medidas de prevenções, a gente vai ter 5 níveis aí de prevenções, tudo bem? 2 níveis vão estar dentro da prevenção primária, 2 dentro da prevenção secundária e 1 dentro da prevenção terciária. Como que isso vai funcionar? Num período pré-patogênico, pessoal, a gente tem aqui então a prevenção primária. E de prevenção primária, pessoal, quais são as medidas que a gente pode tomar aqui dentro da prevenção primária? A gente tem uma medida que ela é uma medida de promoção da saúde. O que seriam medidas de promoção da saúde? São medidas mais generalizadas, como vocês podem observar aqui, são medidas gerais, desde aconselhamento aqui na alimentação, até de medidas de saneamento para evitar água parada para a proliferação de micro-organismos, como por exemplo o mosquito da dengue. São medidas amplas ou generalizadas que têm como foco a promoção da saúde, ou seja, a prevenção de determinadas patologias. Num segundo momento aqui dentro da prevenção primária, a gente tem aqui o que a gente conhece como proteção específica. O que seriam medidas de proteção específica? São medidas específicas para determinadas patologias ou agravos da saúde. Um exemplo aqui de medida específica que eu coloquei para vocês foi o pré-natal. O pré-natal é um tipo de medida específica onde o médico ele está ali
fazendo todos aqueles exames periódicos nas mulheres para evitar com que esse bebê que vai nascer ele nasça com algum problema de saúde, principalmente, e também que a mãe ela não desenvolva nenhum problema de saúde no decorrer ali então da sua gestação. Um outro medida de proteção específica, a gente vai ter ali as campanhas de vacinações. Essas campanhas de vacinações, elas são específicas para combater determinada patologia. Por isso que a gente diz que é uma medida de proteção específica, ou seja, são específicos para combater determinada doença, beleza? Só lembrando aí, promoção da saúde, ela é generalizada, você não tem uma doença instaurada ali dentro daquela comunidade, porém você propõe medidas de proteção para combater, para prevenir com que essas doenças elas possam se manifestar dentro daquela comunidade. Já de proteção específica são aquelas específicas de fato. Eu sei que tem determinada doença ali, então vou promover ali a campanha de vacinação, ou mesmo ali a questão do pré-natal. Passada aqui então a prevenção primária, pessoal, a gente pode ter nesse segundo momento, que seria um período patogênico, quando esse indivíduo ele está contaminado, ele está doente, a gente pode ter aqui dois níveis de prevenções, que são as prevenções secundárias e as prevenções terciárias. De prevenção secundária, pessoal, a gente vai ter aqui o diagnóstico precoce e também a limitação do dano. Para que vai servir esse diagnóstico precoce, pessoal? O diagnóstico precoce é o tipo de diagnóstico, o próprio nome está dizendo, você vai tentar diagnosticar precocemente determinadas patologias. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês o câncer de mama. A gente também tem nas UBSs aqueles testes rápidos que eles visam o diagnóstico precoce de determinada patologia, porque você sabendo o diagnóstico precoce dessas patologias, você pode propor um tratamento imediato, prevenindo futuras complicações ali na saúde desse indivíduo. Dentro da prevenção secundária, a gente também vai ter aqui um segundo nível, que seria a limitação do dano. E o que seria essa limitação do dano? Seria já os cuidados curativos, e a gente já vai ter ali os médicos, enfermeiros e todos aqueles profissionais de saúde que vão trabalhar em cima da cura, tentando curar esse indivíduo. E aí você pode estar perguntando, professor, mas se é curativo, por que ele está dentro da prevenção? Porque se você cura esse indivíduo que está contaminado, você vai estar prevenindo que essa mesma patologia ela pode vir contaminar outros indivíduos dentro daquela comunidade. Então, ela se enquadra assim dentro dos níveis de prevenção. E no último aqui, pessoal, a gente vai ter como prevenção terciária um último nível, que seria a reabilitação. E na reabilitação a gente já vai ter ali o auxílio dos fisioterapeutas, psicólogos e também dos médicos, para tentar reduzir os danos que aquela patologia pode ter ocasionado nesse indivíduo, fazendo com que assim ele consiga se reabilitar e possa ter uma vida saudável e digna. Por último aqui, pessoal, a gente vai ter as medidas universais, seletivas e individualizadas, sendo que as medidas Por último aqui, pessoal, a gente vai ter as medidas universais, seletivas e individualizadas, sendo que as medidas universais são aquelas medidas que vão servir para todas as populações, que vão desde dieta balanceada, higiene dental, exercícios físicos e etc. Como medidas seletivas, a gente sempre vai ter aquelas medidas que vão selecionar um grupo pela sua faixa etária, o sexo ou ocupação. Aqui eu trouxe, por exemplo, as campanhas de vacinação contra HPV, onde você tem uma faixa etária que foi selecionada e também um sexo para ser vacinado. Medidas individualizadas são aquelas que vão ser indicadas na presença de uma condição que coloca o indivíduo em alto risco. Um exemplo é que a gente vai ter as vacinações específicas, os tratamentos de controle de hipertensão e diabetes. Todos esses podem estar inseridos dentro ali dessas medidas individualizadas. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e também ative o sininho aqui para toda vez que eu lançar um vídeo novo no canal você ser notificado. E se você gostou, vou pedir para você compartilhar com seus colegas. Compartilha com aquelas pessoas que você gosta, para elas também conhecerem um pouco mais sobre a saúde,
um pouco mais sobre os processos de saúde e compartilha também com quem você não gosta. Quem sabe assim ele aprende algo novo, tudo bem? Então, um forte abraço e até a próxima.